Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal. A galera que tem chegado mais recentemente aí, muito obrigado. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos questões relacionadas à história da África, às antropologias das sociedades africanas, no continente e na diáspora, né? A produção acadêmica, científica, de muitas e muitos autores e autoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Nesse sentido, é bom a gente fazer uma reflexão aqui, família, sobre o conceito de nacionalismo, que é muito utilizado no campo do panafricanismo, né? Por exemplo, Marcus Garvey falava em nacionalismo. Malcolm X, meu ídolo para sempre, como eu costumo me referir a ele, falava de nacionalismo, até porque Malcolm X ele tem fortíssimas influências do garveyismo. Não por acaso, seus pais eram garveyistas da Associação Universal para o Progresso do Negro, na sigla em inglês UNIA. Porém, Cheikh Anta Diop, que é o grande pensador do campo do panafricanismo, né, o cara que desvendou diversos mistérios dentro da história da humanidade e, logicamente, dentro da história das comunidades, das sociedades africanas do continente e da diáspora. Na sua obra África Negra Pré-Colonial, ele levanta um debate muito importante e muito interessante. Por quê? Ele fala que o nacionalismo, que dentro desse momento que já dura 3.500 anos, que nós, africanas do continente da diáspora, né, estamos vivenciando por conta da criação do racismo e das agressões contínuas que vem se sucedendo às nossas sociedades desde então, esse conceito é um conceito muito válido, né? Muito válido porque é um conceito que visa nos proteger das agressões racistas, né? Porém, esse conceito, essa visão do nacionalismo preto, Diop explica que é um movimento de defesa nosso, que não está dentro da nossa antropologia, do nosso pensamento cultural, das nossas tradições, essa visão de nacionalismo. E ele explica por quê. Dentro do berço meridional, conforme explica Diop, nesta obra aqui, A Unidade Cultural da África Negra, onde ele aborda as construções. Aliás, eu convido a vocês a lerem essa obra, que é uma obra potente. Ele nos traz uma visão muito bem explicada politicamente, teoricamente, cientificamente, de que as populações africanas do berço meridional, da qual nós fazemos parte, né? E quando ele fala em berço meridional, ele está se referindo ao continente africano, ao sul das Américas, ao sul da Ásia e a Oceania. Diop diz que, por conta do clima, essas sociedades não foram sociedades que ficaram confinadas a espaços compartimentados, particularmente as cavernas, né? Não ficaram, até por conta do clima, porque o clima impedia. O clima impôs às populações africanas, melanodérmicas, pretas, viverem muito ao ar livre, terem contato com a natureza, por conta do clima predominantemente quente. Enquanto que o clima do berço do norte, do berço setentrional, conforme explica Diop, de novo na obra A Unidade Cultural da África Negra, foi um clima profundamente hostil do ponto de vista do frio, porque o frio era muito intenso milhares de anos atrás, quando surgem essas populações, graças ao processo de migração que as populações africanas empreenderam até este local geográfico que Diop denomina berço setentrional, né? Ali, essas populações africanas foram surpreendidas pela mudança de clima, quando chegada da última era glacial, ficaram ali presas, né, nessa prisão de gelo durante 40 mil anos, se modificaram fenotipicamente, se modificaram antropologicamente, criaram um outro modelo de organização social, outro modelo de visão cultural, antropológica, né? E por conta disso, nesse espaço setentrional,
nasceu essa visão do nacionalismo, porque ali nasceu a visão também do conceito da propriedade privada, dessa visão, dessa antropologia da propriedade privada. Não no berço meridional. No berço meridional, a propriedade privada da terra inexistia. O usufruto da terra era coletivo, né? Porque a terra estava fundamentalmente vinculada a três esferas, três visões, né? A terra pertencia aos seus congêneres, aos nossos congêneres, aos nossos ancestrais e àqueles que vão vir, né? Então a terra você não pode vender, porque a terra representa o vínculo, porque conforme as populações morriam, essas pessoas eram enterradas, voltavam de novo para para essa mãe, né? Para esse berço, né? De onde teria saído os seres humanos. Enquanto que no berço setentrional, quando morria uma pessoa, eles cremavam. Podem ver, inclusive, nos filmes Gladiador, Troia, né? Qualquer filme aí sobre o Império Romano, quando morria alguém, eles cremavam. Porque essa ideia de cremação está muito vinculada a essa visão antropológica produzida antropologicamente, não tem nada a ver com ideologia, não. Tem a ver com hábito, forçosamente, né? Que eles tiveram que se adaptar a esse clima, essas populações leucodérmicas que surgiram lá. E trouxeram isso até o dia de hoje, né? O hábito de cremar mortos, seus mortos, né? E conduzir as cinzas, produzir o culto das cinzas, é do berço setentrional. E essa visão individualista, né? Que a gente verifica, por exemplo, dentro do sistema capitalista, ela é fruto dessa visão, dessa construção antropológica, dessa vivência, dessa experiência dessas populações que, durante milhares de anos, repito, ficaram enclausuradas, né, no espaço compartimentado que eram as cavernas. As cavernas não tinham uma relação uma com as outras. Cada caverna era um universo próprio, separado. E ali surgiu a xenofobia. Surge a xenofobia porque a comida era escassa, porque a comida era fundamentalmente produzida através da caça. Essas populações que ficaram fortemente vinculadas com a caça, por isso que se produziram posteriormente sociedades guerreiras, como a Grécia, Roma, os dórios, os aqueus, né, os jônios, tantas populações que saíram, essas tribos, né, proto-arianas que saíram, e depois eles se denominavam arianos, inclusive se denominavam como gente da pele nobre, né? Assim que eles se denominavam. Então, e invadiram o berço meridional e levando a guerra para lá, né? Então, essa visão do nacionalismo que muitas sociedades e em muitos casos, em muitos momentos, né, sociedades europeias utilizavam e utilizam até hoje. O nazismo está aí, o nazifascismo, né? O fascismo está aí, essa visão de pertencer a uma terra, né? Olha, a terra pertencer a eles, eles estarem necessariamente vinculados a um lugar, é uma visão muito das populações do berço setentrional. Significa dizer que, de novo, dentro do campo antropológico africano, a visão do nacionalismo negro está errado? Não. Mas é preciso que se explique o porquê dessa visão, que não tem nada a ver com antropologia, não tem nada a ver com uma vivência nossa de milhares de anos. Nossa, que eu digo de nós, populações pretas. Não. Essa visão do nacionalismo preto, trazida pelo Marcus Garvey e reproduzida no discurso do grande Malcolm X, tem a ver com a resistência ao racismo. Tem a ver com o combate às imposições imperialistas no continente africano. Até porque Diop também era um homem político e ele queria que o capitalismo, o racismo fosse embora de África. O capitalismo fosse embora de África. Todas as representações culturais, leucodérmicas, europeias, agressivas, que tivessem no continente africano, Diop lutou para que essas representações, essas visões, saíssem de África, porque estavam causando problemas seríssimos na psique, nas culturas africanas, na visão de mundo africana, porque são visões absolutamente alienígenas às nossas culturas e às nossas antropologias. Absolutamente alienígenas, porque somos de um outro berço, conforme Diop abordou nesta obra aqui, a Unidade Cultural da África Negra.
porque é onde ele demonstra que na história da humanidade existiram dois grandes berços fundamentais, né? Divisões de construções antropológicas fortemente influenciadas pelo clima, né? Diop ele explica desta forma, né, que não houve um processo de igualitário de desenvolvimento no mundo todo, não. 3/4 partes da humanidade não desenvolve a propriedade privada da terra. É só uma parte. Essa parte é o berço setentrional. O berço meridional não desenvolveu esse tipo de visão de propriedade privada do solo. E não desenvolveu a xenofobia, pelo contrário, desenvolveu a xenofilia e não desenvolveu essa coisa do patriotismo. Porque o patriotismo está muito arraigado nessa questão da visão do pai, do homem, da figura do macho hegemonizando a sociedade. Daí, patriarcado. Pátria. E não matriarcado, conforme as sociedades africanas se desenvolveram ao longo de milhares de anos, graças fundamentalmente à posição das mulheres nessas sociedades, que tem a ver com a sua prática milenar da agricultura, que foram as mulheres que praticaram agricultura, conforme explica Diop na Unidade Cultural da África Negra, e foi essa prática da agricultura que permitiu o surgimento dessas civilizações agrícolas no Vale do Rio Nilo, Kemet, Kush, Punt e também onde é hoje a Índia, né, com as civilizações dravídias de Harappa, Mohenjo-Daro e Shanrudaro. Ok, família? Dado o recado, continue fazendo as inscrições no nosso canal, continue assinando, compartilhando os vídeos, continue dando like de vocês, venham fazer o curso de História Geral da África comigo, tenho certeza que todas e todos vocês vão gostar muito. Em breve a gente volta aqui para bater um novo papo sobre a história do continente africano, sobre as produções acadêmicas das populações africanas, dos pensadores e pensadoras do campo do pan-africanismo e da afrocentricidade. Estamos juntos sempre. Hotep, Africano Centro.